Olá, este vídeo vai falar sobre regras de acentuação gráfica. O que eu observo normalmente é que com o advento do computador, as pessoas têm deixado de acentuar algumas palavras. E a gente precisa se preocupar com o aspecto da correção do nosso texto. Então, convido você a revisar algumas regrinhas comigo. Vamos lá? Antes de revisarmos as regras de acentuação gráfica, é importante revermos também as regras de classificação da sílaba tônica. Então, é aquela matéria que estudamos lá no grupo. Então, lembrar que quando a sílaba tônica for a última sílaba, nós vamos chamá-la de oxítona. Quando a sílaba tônica de uma palavra for a segunda de trás para frente, ou seja, a penúltima sílaba, nós vamos chamá-la de paroxítona. E quando a sílaba tônica for a terceira de trás para frente, que é a antepenúltima sílaba, nós vamos chamá-la de proparoxítona. E você pode me perguntar assim, Daniela, como que eu sei qual é a sílaba tônica de uma palavra? Como é que eu posso fazer a classificação para saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? É muito fácil. A dica é você pegar a palavra e chamá-la como se fosse o nome de uma pessoa. Se essa sílaba se intensificar mais do que a outra, ela será a sílaba tônica. Então, por exemplo, na palavra cantar, eu vou chamá-la o cantar. Então, o tar se intensificou. Então, a sílaba tônica é a última, oxítona. Vamos ver um exemplo da paroxítona. Canto, o canto. Então, can se intensificou. É a penúltima sílaba, então, paroxítona. E o terceiro exemplo, último, da proparoxítona. O último. Então, é a terceira sílaba de trás para frente que intensificou, proparoxítona. Agora que você já sabe como classificar uma palavra quanto à sua sílaba tônica, vamos às regras de acentuação. A primeira delas é uma que a gente se lembra lá do grupo mesmo, que toda palavra proparoxítona é acentuada. Por exemplo, próximo, ínterim, gráfico e lévedo. Isso mesmo, lévedo. As pessoas geralmente falam errado, falam levedo, mas a palavra é proparoxítona, lévedo. Anote aí. Vamos observar agora a imagem que eu selecionei para a oxítona e para a paroxítona. E por que a proparoxítona não está aqui? Porque como a regra dela diz que toda proparoxítona é acentuada, ela não brigará com a oxítona e com a paroxítona. Elas ficarão aqui agora tentando ver quem vai acentuar e quem não vai acentuar. Então, como a maioria das palavras na língua portuguesa são paroxítonas, mais de 75% das palavras são paroxítonas, eu dei uma imagem, selecionei uma imagem do povo brasileiro, que é a maioria. E para a oxítona, eu escolhi a imagem da coroa representando a rainha, que geralmente é única, né? Ou é a minoria. Então, por que essa seleção? A gente vai ver agora. A oxítona vai dizer para a paroxítona assim: paroxítona, você que é povão, ficará com a sobra da minha regra. Eu vou escolher a minha regra primeiro, porque eu sou rainha, e você fica com a minha sobra. Então, a oxítona vem e dita a regra dela. Ela vai dizer: são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em a, e, o e em, e os seus plurais. Então, uma dica para você memorizar essa informação é a brincadeira que a rainha come caviar, filé, bobó e tem muito vintém.
A paroxítona, que foi chamada de povão, né, coitada, ela vai acentuar somente quando tiver uma terminação diferente da terminação da oxítona. Então, por exemplo, na palavra caráter, é uma paroxítona terminada em R. R não é terminação da oxítona. Na palavra látex, paroxítona terminada em X. X não é terminação da oxítona. Na palavra álbum, paroxítona terminada em não é terminação da oxítona. A palavra biquíni, que poucas pessoas acentuam, é uma paroxítona terminada em I, e I não é terminação da oxítona. Como a paroxítona, como eu disse, é a maioria das palavras na língua portuguesa, nós teremos uma regra mais comum, que é a paroxítona terminada em ditongo. Então, na palavra ciência, ela é acentuada, veja, não porque termina em A, porque senão ela seria proibida de acentuar por estar na terminação da oxítona, mas ela termina em IA, que é um ditongo, quando duas vogais estão juntas. Da mesma forma, a palavra água, terminada em ditongo, UA. E a palavra colégio, paroxítona terminada em ditongo, IO. Vamos às regras especiais de acentuação, já considerando a nova ortografia. A primeira delas é acentuar os ditongos abertos, el, oi, ei, e os seus plurais, no final da palavra. Muita atenção a essa informação. Somente no final da palavra, que foi incluída na nova ortografia. Exemplos: véu, troféu, anéis e constrói. E por que as palavras ideia, assembleia e apoio não recebem mais o acento? Porque elas não terminam em ditongos abertos. Então, na palavra ideia, ideia, termina em A. Assembleia, termina em A. Apoio, termina em O. Então, por não terminarem no ditongo aberto, não podem mais acentuar. Uma dica para você decorar os ditongos abertos é você se lembrar da frase eu olhei. Então, veja que nessa frase tem os 3 ditongos abertos. El, oi, ei. A segunda regra diz acentuar os hiatos I ou U, tônicos, sozinhos ou com S, não precedidos de ditongo. O hiato é quando duas vogais se separam na separação silábica. E tônico representa a sílaba mais forte. Exemplos: sa, i, da. O I é mais forte e forma hiato com a vogal A. Baú se separa, o U é mais forte e forma hiato com a vogal A. Caído, o I é mais forte e forma hiato com a vogal A. País, o I está acompanhado do S, não tem problema porque a regra prevê ser sozinho ou com S, ele é o mais forte e forma hiato com a vogal A. A terceira regra é bem simples. Não podemos acentuar antes de NH. Exemplos: bainha, fuinha e rainha. Na quarta regra especial temos acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e os seus plurais. O monossílabo significa que é aquela palavra que contém apenas uma sílaba, e tônico porque tem a sílaba forte. Exemplos: pá, pé e pó. A quinta regra de acentuação diz respeito à concordância verbal. Ela diz que os verbos derivados de ter e vir, por exemplo, derivados de ter, conter, reter, entreter. Derivados de vir, convir, intervir, provir. Eles fazem singular com acento agudo e plural com acento circunflexo. Exemplos:
Ele contém agudo para indicar singular e eles contêm circunflexo para indicar plural. Ele intervém acento agudo para indicar singular. Eles intervêm circunflexo para indicar plural. Muita atenção! Ele tem singular, não tem acento. Eles têm o circunflexo para indicar plural. Ele vem singular sem acento. Eles vêm com circunflexo para indicar plural. Os verbos ter e vir não duplicam a vogal E. Quais são os verbos que duplicam a vogal E no plural? São eles: crer, dar, ler e ver. Então eu tenho eles creem, eles deem, eles leem e eles veem. Então, depois de todas essas regrinhas, vamos fazer algumas atividades de fixação sobre esse conteúdo? Acesse o nosso ambiente virtual. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima aula. Tchau!